O absurdo me esclarece o seguinte ponto: não há amanhã. Esta é, a partir de então, a razão da minha liberdade profunda. Albert Camus. Bom, pessoal, depois de ver alguns estudos que projetavam a possibilidade de existir uma necessidade de uma quarentena até o ano de 2022, e olhando o certo desespero das pessoas diante dessa possibilidade, me veio um pensamento que considero um divisor de águas na vida de quem percorre essa estrutura de pensamento. Pois bem, primeiro pense no seguinte: que tipo de pessoa você se tornaria se essa quarentena até 2022 fosse realmente necessária? O que é interessante de perceber nessa discussão é a preocupação demasiada no futuro, num local distante. Quando isso acabar, eu serei assim. Quando isso acontecer, eu serei feliz. Mas quando aquilo vier, aí sim eu serei diferente, eu serei plenamente feliz. Isso se trata de uma sociedade que nega o presente, que nega o atual, que talvez por uma densidade de compreensão da situação atual, fica presa a um futuro, a um sonho que está tão distante que a própria pessoa não consegue estabelecer um caminho para alcançar esse sonho. Isso acontece na maioria dos casos onde uma pessoa copia o sonho de outra, e na maioria das vezes a pessoa só percebe que copiou um sonho de outra quando no final de sua vida percebe que lutou a vida inteira para construir uma casa na praia e perceber que não era esse o sonho. Que talvez o sonho dela seria uma casa, uma fazenda, um sítio, totalmente oposto a um sonho, a um pensamento que ela copiou. E é engraçado como os objetivos das pessoas têm se destinado ao final, ao fim das situações. Talvez colocamos distante de nós para não percebermos nossa própria incapacidade de realizar aquilo que queremos. Realmente se trata de perceber o que a visão do lucro venceu, que a visão maquiavélica engoliu todas as outras formas de existência, que o fim passa a importar mais do que o meio, do que o caminho, e por isso não importa mentir. O que importa é que eu serei beneficiado por essa mentira. Não importa furar a fila, não importa sonegar, não importa ser antiético, porque no fundo o que importa é que no final da situação eu saia ganhando. Eu tenho um lucro, eu tenho uma posição de privilégio por cima de outra pessoa. Agora perceba a disparidade disso com um relato que certo dia eu li e que no momento a autoria me foge à memória. Um professor de universidade de algum lugar da Europa percebeu um movimento que era o seguinte: pessoas que chegando cedo, chegando no horário correto, estacionavam seus carros na vaga mais longe do prédio da universidade. Isso para que as pessoas que chegassem mais atrasadas conseguisse chegar e colocar a vaga mais próximo do prédio para que não precisasse deslocar todo o estacionamento, porque estavam atrasadas. Veja, é esse pensamento ético que faz toda a diferença, que vai no movimento contrário dessa ética do primeiro eu. Pois bem, no mito grego de Sísifo, que vocês podem depois olhar mais detalhadamente, ele fora condenado por enganar os deuses a colocar uma pedra em cima de uma montanha, de modo que toda vez que ele chegava próximo de colocar essa pedra em cima da montanha, a pedra de pesada e a montanha por ser íngreme, a pedra rolava abaixo. Pois bem, então foi no momento que Sísifo estava lá em cima, olhando a pedra rolar para baixo, que ele percebe a inutilidade do seu esforço, a inutilidade da sua tarefa, que essa tarefa não tem sentido e que ele não pode superar essa realidade. É nesse momento que se instaura o pensamento de o que fazer diante de uma realidade que é imutável, de que a realidade diante de uma condenação eterna pode nos trazer. Esse é o grande pensamento de hoje, que é sobre a relação diante de uma realidade inevitável, diante de um sofrimento inevitável. Como é possível se comportar diante de uma realidade que eu não posso mudar? Diante da realidade da vida, da certeza de nossa mortalidade, que nos colocamos em xeque. O mito de Sísifo pode nos ensinar que se prender ao fim das coisas, ao fim da tarefa, ou seja, a certeza da morte, a certeza que a tarefa de rolar a pedra não tem sentido, que a vida não tem sentido, é jogar fora nossa condição de liberdade, uma liberdade de se posicionar diante de uma situação, a liberdade de criar algo verdadeiramente próprio, seu, construído por você. É sobre uma relação atitudinal, que mesmo aquele cara no campo de concentração, na fila para a câmara de gás,
ele, diante da sua realidade imutável, ele ainda tinha a capacidade de exercer sua liberdade de caminhar sorrindo, de ir para o seu fim cantando. É disso que se trata essa grande questão, que a nossa atenção deve estar no caminho, no meio, no presente e não no fim. O fim todo mundo já sabe qual vai ser e ninguém sobreviverá a ele. O problema é não seguir a filosofia do deixa a vida me levar, e sim pegar as rédeas da sua vida, construir um sentido onde não há sentido, construir um sentido em cima de uma realidade de sofrimento, de uma realidade que você aparentemente não consegue mudar. E por fim, dar sentido ao caminho que você constrói diante da realidade que você tem. É uma relação de se revoltar diante o inevitável. Só é diante da falta de sentido de uma tarefa, de uma vida, que a gente pode construir um sentido, dando um sentido novo, completo. É a filosofia do absurdo, é o herói absurdo. Seja um herói absurdo. Então é quando Sísifo aceita sua condenação a uma tarefa sem sentido, como a vida, que ele se torna capaz de se tornar alguém feliz. É na capacidade de dar sentido àquilo que não tem que nós construímos a nossa essência poética. É preciso reconhecer no primeiro momento a condição humana de viver sem sentido aparente. O sentido não vem de fora. A existência precede a essência. O sentido das coisas vem da nossa condição de liberdade diante dos fatos, o que fazemos com a situação que nos é dada, aceitar, dominar o nosso destino. É o amor fati, é a percepção de nossa inferioridade diante do mundo que não precisa de nós para existir. Não é o fim que importa, ele é inevitável. Se prender a ele é perder a vida. Por fim, gostaria de recomendar alguns textos que considero essenciais para o entendimento desses pensamentos que percorri nos últimos minutos. Em primeiro lugar, recomendo o ensaio de 1941, O Mito de Sísifo, do Albert Camus, onde ele estabelece alguns conceitos filosóficos em cima de uma leitura do mito grego. Acho válido também a leitura do texto da Verena Kest, Sísifo, da Biblioteca de Psicologia e Mito, onde ela traz uma leitura mais analítica do mito grego, relacionando com alguns outros conceitos como morte, arquétipo e renascimento. Para sentidos, busca de exemplos, conceitos e entender um pouco sobre até onde pode ir a capacidade humana, tanto no nível benéfico como maléfico, recomendo Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, onde ele retrata um pouco das suas experiências no campo de concentração e um pouco de sua teoria sobre a logoterapia e o sentido da vida. E para quem gosta de mitos gregos, recomendo fortemente o box do Robert Graves, onde serve basicamente como uma enciclopédia da mitologia grega. Peço que clique em se inscrever e mande esse vídeo para um amigo seu. Obrigado e até a próxima.